Então, pessoal, só para fazer um apanhado geral do que a gente já viu até agora na nossa disciplina de contabilidade de custos. Então, inicialmente, a gente falou sobre a importância da contabilidade para a gente entender sobre custos. Afinal de contas, a contabilidade é a principal forma de comunicação da empresa com relação às suas ações, né? Então, ela é uma principal forma de linguagem para a gente interpretar as informações que a empresa tem, as ações que a empresa tem feito cotidianamente. Então, essa linguagem, a gente tem que entender essa linguagem, só que a partir do que a contabilidade tem, a contabilidade tradicional, a contabilidade original, a contabilidade internacional, a gente vai chamar então ela de, para não confundir os termos, a gente chama ela de contabilidade financeira. Por que isso? Porque essa contabilidade financeira, que a gente vai chamar aqui, ela se pauta então em critérios internacionais. Esses critérios internacionais, então, eles são padrões mundiais que eles devem ser obedecidos. Por exemplo, na hora de desenvolver um balanço patrimonial, na hora de desenvolver um demonstrativo de resultados ou um fluxo de caixa, as empresas elas seguem esses padrões internacionais. Então, esses padrões eles são irredutíveis, eles não podem ser modificados, eles seguem uma norma internacional. Então, esses padrões, sem alteração nenhuma. O desenvolvimento do balanço patrimonial ele é igual aqui no Brasil como ele é igual em qualquer lugar do mundo. Então, para isso, você segue, então, existe inclusive um curso só para você entender sobre todas as normas e padrões da contabilidade financeira. Só que para a nossa disciplina de contabilidade de custos, então a gente vai utilizar um outro termo que seria então a contabilidade gerencial. Essa contabilidade gerencial, ela não possui, quer dizer, ela segue, então, as mesmas, ela consegue traduzir essas informações da contabilidade financeira para um aspecto um pouco mais particular. Então, essa particularidade dentro da contabilidade gerencial, ela consegue interpretar as características daquela empresa. Então, ela é muito específica, eu vou entender. Vocês já devem conseguir imaginar, porque do que a gente falava lá de custos fixos, custos variáveis, custos indiretos e indiretos, esses custos, eles variam de negócio para negócio. Eu consigo interpretar de uma forma, sendo que a mesma empresa, do mesmo setor, que faz a mesma coisa que eu, ela pode interpretar a mesma coisa que eu interpreto de uma outra forma. Então, se eu estou analisando, por exemplo, gastos com frete, o gasto com frete, para mim, eu posso imaginar como sendo um custo variável, mas nada impede da outra empresa falar assim, não, frete não tem nenhum tipo de vínculo com a minha produção. Eu vou imaginar que isso aqui vai ser uma despesa variável. Então, você acaba interpretando de formas diferentes. Então, a contabilidade gerencial, ela possui essa particularidade para cada um dos negócios. E você começa, então, a ter aqueles níveis de periodicidade diferente. Aqui, a contabilidade financeira, normalmente, ela segue a ideia do ano fiscal. Então, você tem que desenvolver esses demonstrativos acompanhando o ano fiscal. Pode ser um ano, pode ser 6 meses, enfim, tanto faz. A contabilidade gerencial, então, ela já é particular, então, o período ela já é definido de acordo com as suas necessidades. Então, ele segue o nível de necessidades que a empresa precisa para ter aquela informação. Pode ser trimestral, mensal, semanal, quinzenal, tanto faz. Então, ela é muito particular. Dessa forma, então, a gente consegue entender que a contabilidade gerencial voltada para custos, então ela já tenta absorver os elementos específicos com relação ao que a empresa vai entender sobre os principais termos para fazer essa conversão em custos importantes. Por exemplo, para isso, então, a gente tem que entender das terminologias. Como, por exemplo, então a gente falou sobre os principais termos, né? Então a gente falou sobre gastos, a gente falou sobre desembolso, a gente falou sobre custos, despesas, investimento e
perdas. Então, são esses 5 elementos, deixa eu ver se eu não estou fazendo a matemática errada, esses 6 elementos, então, eles vêm para justamente facilitar a gente entender a nossa disciplina daqui para frente. Como vocês já viram, pessoal, custos, ele possui uma particularidade muito específica. Gastos, desembolso, despesas, cada um, ele vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo, já numa terminologia mais específica para cada um dos negócios. Como, por exemplo, o que a gente já sabe até hoje é que, por via das dúvidas, então, tudo vai ser gasto quando você tiver as suas operações. Então, ela vai seguir as operações de uma empresa. Por exemplo, tudo que você vai desenvolver, tudo que você vai incorrer durante as suas operações, contratação de mão de obra, uso de matéria-prima, gasto com energia elétrica, não importa. O que a empresa utilizar para desenvolver as suas operações, seja ela uma fabricação, uma prestação de serviço, então a gente vai chamar de gasto. Tem tudo que for a ver com as operações. A única distinção que a gente tem que fazer é que nem todo gasto é um desembolso. Então aqui a gente está falando da ideia do crédito. Uma empresa, ela não necessariamente ela precisa desembolsar, ou seja, tirar do caixa, crédito e caixa, que são 2 termos importantes. Nem sempre ela precisa tirar do caixa o que ela tem gasto para realizar as suas operações. Então, você pode hoje usufruir de um produto, mas não necessariamente fazer o pagamento sobre esse produto. Então, eu posso comprar matéria-prima, mas não necessariamente pagar hoje, eu posso pagar em parcelas. Por isso, então, que eu coloquei o termo de crédito. Você pode ter, então, o uso daquele produto sem necessariamente ter o desembolso, a retirada de dinheiro do caixa. Dando sequência, pessoal, o principal item da nossa disciplina é custos. Então, esse termo, então, ele vai ajudar a gente a entender tudo o que for relativo à produção ou prestação de serviço. O principal vínculo que isso aqui tem, então, é o vínculo direto com o objeto central do negócio. Se a minha empresa ela é um salão de cabeleireiro ou se ela é uma metalúrgica, as duas elas têm um objeto central. O salão, então, ela tem a prestação de serviço relativo a tudo que for próprio de um salão de cabeleireiro, um salão de estética, e a metalurgia tem tudo que for relativo à metalurgia. Então, todos os produtos, as máquinas, as pessoas, tudo isso é particular para cada um desses negócios. Então, tudo que for gasto relativo à produção ou a serviço, à prestação de serviço, então a gente vai chamar de custo. Por outro lado, as empresas não necessariamente elas possuem as suas atividades centrais focadas nesses 2 elementos. Eu posso ter algumas atividades que elas são acessórias, que elas são auxiliares. Então, atividades auxiliares. Essas atividades auxiliares nada mais são do que aquele suporte necessário para algumas operações da minha empresa se desenvolverem melhor. Como, por exemplo, um setor, um departamento de recursos humanos, a parte administrativa, então recursos humanos, a parte administrativa, a parte financeira, a parte de contabilidade, todas essas áreas, como exemplos, elas são atividades auxiliares, como, por exemplo, a atividade de recursos humanos, ela vai estar ajudando, por exemplo, a parte da produção. Então, eu posso ter um vínculo com funcionários da produção, ao mesmo tempo que eu posso ter vínculo com o restante dos funcionários que não são vinculados à produção. Então, o recursos humanos, ela está fazendo essa administração de todas as pessoas. Então, tudo que for capital humano dentro de uma empresa, recursos humanos vai fazer essa administração. A parte da administração também. Então, vai estar analisando, planejando, desenvolvendo relatórios. Parte financeira, mesma coisa, analisando o desempenho, percebendo o que a empresa ela pode fazer com questão financeira. A contabilidade, ela vai estar desenvolvendo relatórios, vai fazendo todo aquele registro que a empresa ela precisa para se corresponder com as necessidades fiscais, e assim vai. Para isso, então, essas atividades a gente considera ela como auxiliares. O que isso aqui quer dizer?
Quer dizer que sem elas, sem uma parte de contabilidade dentro da empresa, parte financeira, parte administrativa ou parte de recursos humanos, a empresa ela continua desenvolvendo seus produtos naturalmente. Então, elas são atividades ou setores que, de certa forma, não estou exagerando aqui, pessoal, a ideia não é exagerar, mas elas não são atividades essenciais dentro do negócio. Elas podem ser substituídas ou podem não existir. Elas podem, inclusive, ser terceirizadas. Então, são atividades auxiliares, enquanto custos são atividades vinculadas à produção ou diretamente à prestação de serviço. Para isso, mais um termo que a gente viu são os termos de investimentos e perdas. Investimentos é tudo que a gente tem a ideia de benefícios futuros. Então, quando a empresa ela pensa no que a empresa o tipo de ganho que ela pode ter no futuro com relação à aquisição de uma máquina, aquisição de matéria-prima, contratação de funcionário, não importa. O que a empresa ela imaginar que ela fez um gasto tendo uma expectativa futura com aquilo, a gente vai chamar de investimento. Então, quando vocês tiverem a disciplina de finanças corporativas, por exemplo, vocês sempre vão analisar, tá, mas então eu tenho um dinheiro parado, eu ganhei na loteria, e eu tenho a intenção de investir. Eu tenho um interesse em ter algum tipo de retorno com esse dinheiro. O que eu faço? Invisto ele numa poupança ou abro um negócio? Então, essa ideia, vocês vão estar pensando em benefícios futuros. Então, eu estou querendo ganhar alguma coisa com essa dinâmica. Então, por isso, investimento sempre vínculo com benefícios futuros. Perdas, então, é um tipo de movimento anômalo. Então, existia uma anomalia nesse movimento do que você tinha de expectativa. Por exemplo, vocês imaginaram que com a aquisição de matéria-prima, vocês iriam utilizar para confecção, vocês iriam utilizar para elaboração de produtos. O problema foi que aconteceu uma certa anomalia, aconteceu uma intempérie, que de alguma forma aquele produto ele perdeu seu valor. Então ele se estragou, ele sofreu algum dano. Por exemplo, vocês vendem tintas? Vocês vendem tintas. É uma empresa que fabrica tintas. Essa empresa, então, ela tem uma expectativa de vender esses produtos a fim de receber o valor relativo aos seus gastos. Só que o problema foi que, eventualmente, aconteceu alguma coisa que a reação química entre aqueles elementos não deu certo. E, em pouco tempo, a tinta perdeu as suas propriedades. Então, aconteceu algum tipo de anomalia, alguma coisa que não foi previsto, e essa imprevisibilidade, então, ela não se converte em retorno para a empresa. Então, não houve um benefício futuro. Dessa forma, então, a gente chama e considera isso de perda. Aquilo não se converteu no que você tinha de expectativa. Esses termos, então, pessoal, eles dominam o que a gente vê na nossa disciplina. Principalmente, a gente precisa entender os termos relativos a custos e despesas, porque eles vão dar um norte para tudo que a gente vai ter de interesse em saber daqui para frente com relação a preços a custos, inclusive a precificação. Deixa eu passar aqui para baixo. Não consigo passar para baixo. Certo, então eu vou passar para o lado. Então, pessoal, os termos, vamos colocar aqui a ideia o principal termo que a gente tem utilizado durante as nossas disciplinas, então, acho que eu consigo até fazer uma coisa bem diferente aqui. Deixa eu ver se é esse o problema. É esse o problema. Ou essa é uma vantagem. Se bem que não dá para fazer aqui. Eu ia tentar aproximar o suficiente. Não importa. Vamos colocar aqui em cima. Então, o que a gente precisa saber, então, é o que a gente precisa entender com tudo que for relativo a custos. Custos. Custos, pessoal, a gente viu duas coisas muito importantes. Então, primeiro, que custos, tudo tem a ver com a produção ou prestação de serviço. Nessa lógica, a gente tem que entender algumas características que fazem distinções dentro dos custos. O que a gente viu, que a gente tem algumas ideias com relação à rastreabilidade. O que isso aqui quer dizer, rastreabilidade? Eu estou tentando entender da onde é que eu consigo vincular. Deixa eu até tentar fazer um exemplo aqui. Onde é que eu consigo vincular o gasto que eu tive com matéria-prima
a qual produto que eu vou usar. Então, se, por exemplo, lá eu estou falando de uma empresa de tinta. Essa empresa que fabrica tinta, então, ela vai comprar, por exemplo, uma espécie de álcool, algum querosene, alguma coisa que vai fazer a composição desse produto. Só que para cada um desses produtos, digamos, o produto A, o produto B e o produto C, então, esses produtos, eles levam componentes ou quantidades diferentes componentes diferentes para cada um dos produtos. Então, por exemplo, aqui eu posso levar querosene, aqui eu posso levar álcool e no outro pode ser água. Então, álcool. E aqui pode ser água. Não imagino que use água, mas tanto faz, pode ser. Então, nessa ideia, então, você compra a matéria-prima e você consegue fazer uma rastreabilidade mais fácil. Porque eu sei que o produto A exclusivamente só usa querosene, o produto B exclusivamente só usa álcool e o produto C exclusivamente só usa água. Então, você consegue fazer a rastreabilidade facilmente, de acordo com o que você comprar. Se eu compro querosene, eu sei que querosene, deixa eu colocar aqui do lado, querosene é exclusivo para o produto A. Se eu compro álcool, eu sei que ele é exclusivo para produto B. E se eu uso água, né, você então tem um uso exclusivo para o produto C. Então, eles são de fácil rastreabilidade. Nesse caso, então, pessoal, aqui você tem o que a gente vai chamar de custo direto. Se você consegue vincular facilmente a um produto, a gente chama isso de custo direto. Então, rastreabilidade tem a ver com uma certa facilidade de rastreio, né? De alocação. Ou acumulação, como a gente vai ver daqui para frente. O problema é que existem alguns elementos que eles são genéricos para vários produtos, como, por exemplo, se eu uso uma máquina, digamos que uma máquina faz a mistura da tinta. Essa máquina que faz a mistura da tinta, ela faz a mistura para o produto A, para o produto B e para o produto C. Então, esses produtos, eles vão utilizar, por exemplo, a mesma máquina. Essa máquina 1 aqui, ela faz a mistura para esses 3 produtos. Aqui, então, a gente tem uma certa dificuldade para fazer a alocação desses custos. Por isso, a gente chama isso de custo indireto. Todo tipo de custo que a gente tem uma certa dificuldade para fazer o rastreamento, a gente chama de custo indireto. O que a gente está fazendo aqui, essa lógica, é fazendo, então, de certa forma, a composição dos produtos A, B e C. Esses produtos A, B e C, eles são produtos distintos, mas eles consomem, ou eles podem consumir, elementos na sua elaboração que eles são genéricos para todos esses produtos. Entre eles, mão de obra, vou colocar aqui os principais elementos. Matéria-prima, eu vou chamar de material. Mão de obra, deixa eu colocar o termo inteiro, mão de obra. E, inclusive, algumas despesas, elas também podem contribuir com a produção de alguma maneira. O que a gente tem que perceber, então, é que esses elementos, eles possuem, a gente tem que sempre classificar de acordo com a tua rastreabilidade, como da mesma maneira a gente tem que analisar com base no seu comportamento. Sempre acontece isso. Então, o comportamento de alguns custos, eles variam. Eles podem ser, então, eles podem ter a ideia de vínculo com a sua, deixa eu colocar aqui, com a sua produção. O principal vínculo que a gente tem que ter com isso é com a sua produção. O que isso quer dizer? Se o custo que você tem, ele tem algum tipo de vínculo com a sua produção, ou seja, quanto maior o uso daquele determinado elemento, o gasto, ou o consumo daquele elemento, mais você produz ou menos você produz de acordo com com o seu consumo. Então, se ele tem algum tipo de vínculo com a sua quantidade produtiva, então a gente vai chamar isso de um custo variável. Por exemplo, matéria-prima, quanto mais você consome matéria-prima, quer dizer que se você está produzindo mais, se você, por exemplo, energia elétrica, se a energia elétrica, de alguma maneira, ela aumenta de acordo com a sua produtividade. Quanto mais você está produzindo, mais você consome de energia elétrica. Se você usa água
enfim, qualquer tipo de elemento que tem vínculo com a sua produção, a gente chama de custo variável. Ao mesmo tempo, existem alguns gastos que eles não possuem vínculo com a sua produção. Eles acontecem independente disso. A gente chama, então, esses custos de custos fixos. Esses custos fixos, eles acontecem independente da sua produção. Por exemplo, pagamento de aluguel, pagamento de seguro, pagamento de mão de obra, pagamento de... tanto faz. O importante é que vocês consigam entender que, acontecendo ou não produção, você vai ter esse gasto. Então, essa cobertura, ela ainda vai precisar acontecer de qualquer forma, entre custos fixos e variáveis. O que isso nos leva a crer, pessoal, que existe uma... Deixa eu aproximar aqui rapidinho. Que existe uma... Esses elementos, eles não são distintos. Assim, eles não necessariamente não se misturam. A gente, como a gente já percebeu anteriormente, existe a possibilidade... Deixa eu fazer um quadro rapidinho aqui. Perfeito. Ele pode ser dividido de 4 maneiras, né? Então, a gente tem aqui, de acordo com o comportamento, a gente tem custos fixos e custos variáveis. E a gente tem custo direto e custo indireto. Então, eles conseguem se intercalar. Eu posso ter, por exemplo, um custo direto e fixo, por exemplo. Ele é um custo direto e um custo fixo. Eu posso ter um custo indireto e ele pode ser um custo fixo. Um custo indireto fixo. Eu posso ter um custo variável direto e eu posso ter um custo variável indireto. Então, dessa maneira, eles se intercalam. Aqui a gente tem que tentar entender tanto os principais elementos aqui, né? Aqui a gente tem a rastreabilidade e aqui embaixo eu tenho como é que eu falei? O comportamento. Então, esses elementos, eles se intercalam, como a gente acabou de demonstrar, e a gente tem que tentar entender. Primeiro, ele é fácil de ser rastreado? Se ele é fácil de ser rastreado, então ele segue a lógica de custos diretos. Se você tem uma certa dificuldade de rastrear, custos indiretos. Só que o problema acontece que eles podem ser, então, a gente tem que analisar o nível de comportamento desses custos, sendo ele direto ou indireto. Se de alguma maneira ele é fácil de rastrear e ele não se altera de acordo com o nível de produtividade, então ele é um custo direto fixo. Como, por exemplo, custo direto fixo, agora não lembro o exemplo que eu dei para vocês. Custo... Enfim, depois eu busco o exemplo que eu dei para vocês aqui para não confundir. Um custo indireto fixo, então, por exemplo, a gente tem lá o aluguel. O aluguel, ele vai ter uma parcela que vai ser vinculado à produção e vai ter uma parcela que não vai ser ligado à produção. Então, vão ser atividades administrativas, por exemplo. Então, nesse caso, essa parcela do que é vinculada à produção é custo. E o restante é despesa. E nesse caso, então, ele é um custo indireto e fixo. No final do mês, você vai lá pagar, digamos, R$500 de aluguel para utilizar aquela sala ou aquele galpão. Então, esse valor ele vai ser dividido entre custo e despesa. E ele é fixo porque ele não varia de acordo com a sua produtividade. Um custo variável direto, então a gente está falando, por exemplo, do consumo de matéria-prima. Matéria-prima, então ele vai variar de acordo com a sua produtividade, ele não é fixo, ó, período a período, por mais que você possa comprar valores fixos mensalmente, eles vão ser consumidos de formas diferentes. Você pode utilizar uma grama mais, uma grama menos, então eles são variáveis e eles são diretos porque a gente consegue vincular a um determinado produto. Existe a facilidade de você fazer o rastreio daquele produto. E um custo indireto e variável, então, aquele gasto que você tem, que ele é vinculado à produção, ao mesmo tempo você tem uma certa dificuldade de fazer o rastreamento. Digamos que, então, você tem uma matéria-prima
mas essa matéria-prima ela é genérica para vários produtos. A gente colocou madeira. Madeira para mesa e madeira para cadeira são mesa e cadeira, eles são genéricos. A madeira ela é única e você pode usar para as duas coisas. Então ele é variável porque ele muda de acordo com a sua produção. Só que o problema deles é que você tem que entender qual foi o critério que você utilizou para colocar em mesa e o critério que você utilizou para colocar em cadeira. Quando a gente fala em critério, esse critério para você fazer a distinção entre todo tipo de custo indireto, a gente chama de rateio, ou critério de rateio. Qual é o elemento que você vai utilizar para fazer a distinção? Para você colocar, então, no que a gente chamou de objetos de custo. Por exemplo, mesa e cadeira para essa empresa de marcenaria, então são produtos e cada um, então, a gente vai chamar de um objeto de custo. Esse aqui vai ser o objeto de custo 1 e esse aqui vai ser o objeto de custo 2. Porque cada um desses produtos, eles alocam, eles acumulam esses custos de forma distinta. Então, a mão de obra que eu uso para elaborar uma cadeira pode não ser a mesma para a produção de uma mesa. Ou então, o tipo de resina que eu uso para cadeira e para mesa é distinto. Então, aqui você tem que ter um critério. Então, para fazer a alocação nesses objetos de custo. Normalmente, esse critério ele tem a ver com as atividades que a empresa desempenha. As atividades, elas são únicas e exclusivas para cada um dos elementos. Por exemplo, para desenvolver uma mesa, eu faço um processo diferente que eu faço para produzir uma cadeira. Então, as atividades ou os elementos que eu uso para elaborar esses produtos são distintos. Então, você tem que sempre fazer a ideia da alocação desses custos com base nos direcionadores de custos. Então, são os fatos geradores dos custos. Deixa eu colocar aqui embaixo. Essas atividades, então, elas norteiam os direcionadores de custos. Então, por exemplo, a atividade que eu realizo para fazer a confecção de uma mesa é distinta do que fazer uma cadeira. Isso eu já percebi. Dessa forma, então, os fatos geradores para a alocação de cadeira e para a alocação de mesa, a gente vai perceber que, então, cada um deles possui, por exemplo, tempos diferentes. O tempo de produção de cadeira é um. O tempo de produção de mesa, por exemplo, são 2. São 1 hora e 2 horas. O que isso aqui já ajuda a entender? Que aqui você vai ter, por exemplo, um consumo maior para a produção de mesa, eu vou ter, então, um consumo maior de mão de obra, por exemplo. A mão de obra direta, que está envolvido na produção diretamente, ela é diferente, o consumo vai ser diferente para a mesa do que vai ser para a cadeira. Então, eu percebi que, então, pelas atividades que eu desempenho em cada um dos objetos de custo, o meu direcionador, o meu fato gerador dos custos, ele é o tempo. O tempo de produção é distinto entre eles. Então, por isso, você já tem um principal critério para a alocação em cada um desses objetos de custo, de acordo com o tempo de produção. E isso aqui já ajuda você a saber como que você vai chegar no resultado final dos seus custos. Então, pessoal, aqui a gente fez um apanhado geral da nossa disciplina até então, dentro dos conceitos iniciais de custo, de contabilidade gerencial e contabilidade financeira, as terminologias que a gente vai utilizar em custos e a ideia dos comportamentos que o custo tem de acordo com a sua natureza e o que a gente tem que observar de acordo com cada um dos negócios. Ou seja, o comportamento com base na sua produção e a rastreabilidade de acordo com o item que você está consumindo. Certo, pessoal? Então, isso aqui, então, é um apanhado geral do que a gente já viu até agora. A ideia, então, é que a gente consiga colocar isso aqui em prática.